Nós estamos vivendo uma época bem conturbada, com muitos acontecimentos e guerras e situações políticas, e eu percebo que às vezes as pessoas têm uma necessidade de querer que a situação se resolva logo. Vamos logo votar nesse ou naquele candidato para que isso aqui se resolva, ou tomara que tal guerra ou tal conflito se resolva, e enfim, uma certa urgência de que as coisas se concretizem em pouco tempo. Mas aí entra o estudo da história e junto com isso o estudo da biografia das grandes figuras históricas. Por exemplo, nessa biografia de Galileu, a gente vê o conflito que já estava ferventando na Europa com os protestantes e os católicos. E a gente não tem muito estudo na escola sobre como foi realmente isso. Deu muita briga. Os protestantes, eles queriam uma reforma, uma igreja diferente e aberta a ideias novas. A igreja católica, ela era muito mais fechada e se apegando aos seus ritos e se apegando ao poder do Papa. E quando a gente imagina essa briga, pensa em pessoas discutindo, porque afinal de contas nós estamos falando de homens da igreja, homens que rezam, né? Mas não foi bem assim, não. Ambos os lados tinham exércitos. E, inclusive, o exército protestante chegou a invadir Praga e profanar igrejas, as igrejas católicas, e também queimar as relíquias, porque tinha muitas relíquias naquela época. Era um tal de vender pedaço da cruz, que eu tenho a impressão que se juntasse todos esses pedaços da cruz aí, dava para fazer uma ponte bem grande de madeira. E outras coisas também, pedaços de ossos, de santos e por aí vai. Protestantes, para impor a sua ideia para a cidade de Praga, eles fizeram isso. Isso é relatado aqui na biografia de Galileu. Só que ao invés de conseguir poder sobre a cidade de Praga, isso acabou dando errado, que fez com que os católicos ficassem muito raivosos, e aí os padres, os monges, se enfileiraram para guerra com armas e com canhões, para justamente destruir os protestantes. Hoje, é lógico, a gente sabe que isso daí não surtiu muito efeito, porque nós temos as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, e a igreja católica não está mais tão poderosa assim. Mas na época, para quem viveu aquela época, ficou no olho do furacão, não sabendo o que iria acontecer, que lado que iria vencer dessa história. E quem estava bem no meio dessa briga era justamente Galileu, porque ele estava sob a proteção da Igreja Católica. E grandes nomes da astronomia e da matemática, como Johannes Kepler e Copérnico, eles estavam sendo perseguidos pela Igreja. Estudos e escritos de Copérnico e Kepler foram banidos da Igreja e considerados perigosos. E isso significava que a Igreja estava tentando governar com mão de ferro para cima da mente das pessoas. Essas duas figuras, Copérnico e Kepler, tiveram que lutar muito para manter vivas suas ideias. Inclusive Kepler teve a sua própria mãe sendo perseguida pela Inquisição com a acusação dela ser uma bruxa. Então foi um momento assim de muito sofrimento para eles, e se eles não tivessem persistido e não tivessem mantido as suas posições e tentado a todo custo divulgar suas ideias, outros que vieram depois, como Newton e até Einstein, teriam se prejudicado muito. E como vocês podem ver, no calor do momento, a Igreja Católica era quem tinha razão, entre aspas. Só que não era verdade. As ideias que esses homens estavam tentando divulgar é que eram as ideias que iriam persistir ao longo do tempo. E na minha opinião, essas brigas e esses conflitos que hoje a gente vê qual foi o resultado deles, porque já se passaram 4 séculos, é uma inspiração para a gente continuar a lutar por aquilo que a gente acredita
e pelas nossas ideias que a gente acha que merecem ser divulgadas. Apesar de muitas vezes sofrermos oposição e até, em alguns casos, perseguição, porque sim, ainda hoje, no século XXI, existem ideias que sofrem perseguição. Na minha opinião, o debate das ideias ele deve estar sempre aberto. Todos os tipos de ideias devem ser colocadas e devem ser discutidas. E à medida do possível, elas serem testadas para se ter condições de se comprovar se elas são realmente úteis para a nossa vida ou não, que era justamente o que esses homens faziam na época deles.